Se você estiver participando de uma discussão política, mas não sabe o que dizer, é só falar que tudo de ruim que acontece no país poderia ter sido evitado se tivéssemos uma boa educação. E, em geral, a maior parte das pessoas concordam que o governo deveria investir numa educação de qualidade. Mas se eu te dissesse que quando as pessoas pedem uma educação de qualidade, normalmente elas estão falando de coisas completamente diferentes. Entenda o que isso quer dizer e o que seria uma educação de qualidade na visão da psicologia cognitiva, nessa nova série, cujo nome será Pedagogia do Fracasso, que está se baseando principalmente no livro de mesmo nome dos pesquisadores brasileiros Vitor Haas e Henrique Simplício. E se você tiver interesse em comprar o livro, pode verificar aí no link da descrição. E nesse primeiro episódio, vamos falar sobre os mitos de uma pedagogia romântica. Vários fatores vão influenciar para que ocorra a aprendizagem dos estudantes. Os investimentos feitos nas escolas, a condição socioeconômica dos alunos, a motivação dos professores, enfim, a lista realmente é bem grande. Aqui nós vamos falar do ato de ensinar em si, sobre como a aula e a apresentação do conteúdo podem mudar com o aprendizado dos alunos. E como já comentamos lá no início do vídeo, a noção do que é uma educação de qualidade varia muito. Mas talvez o que seja mais chocante é que as hipóteses que correm entre a maioria das escolas e dos professores brasileiros sustentam a percepção de uma educação romântica, baseada em autores do século passado, normalmente já falecidos, e que não tiveram suas obras e suas ideias atualizadas. Ou seja, vários elementos de uma suposta educação de qualidade, na visão de muitos educadores brasileiros, não têm um bom embasamento teórico. E as evidências da psicologia cognitiva têm demonstrado que estão muito longe do adequado para uma educação eficaz. Nesse primeiro episódio, vamos falar de 5 noções difundidas por essa visão romântica da pedagogia. E a primeira é o relativismo educacional, que diz que não existe uma forma melhor de conhecimento, que quando a gente fala de educação, na verdade é tudo uma questão de ponto de vista. Isso, inclusive, é muito confortável para os educadores, porque eles podem justificar o desempenho dos alunos que não aprendem tão bem. Não é que as condições não estão favoráveis para o aluno aprender, é que ele tem um outro tipo de aprendizado, outro tipo de conhecimento, e que, por isso, a nota 6 do aluno não implica que ele está com dificuldades. É lógico que não dá para reduzir os alunos a apenas uma nota, porque também temos outros fatores que vão contribuir para o desempenho dele. Mas não dá para negar que as escolas e universidades se dedicam a passar conhecimentos importantes e basais, e que ele é, de alguma forma, mais aproveitável e mais importante do que outros tipos de conhecimentos que a pessoa vai ter contato durante a vida. Negar esse tipo de conteúdo é o mesmo que questionar a própria existência da escola. Isso é, para que investirmos tempo e dinheiro na educação, se nas instituições não vai ser apresentado nenhum conhecimento mais relevante do que aquilo que o aluno pode aprender no YouTube? Ou seja, a ideia de que não há conhecimentos mais importantes do que outros conhecimentos não se sustenta. Inclusive, isso se conecta muito, com aquele mito das habilidades individuais, que eu já comentei em outro vídeo aqui no canal. Tem até uma charge, que mostra uma escola que a atividade é subir nas árvores e que tem vários animais diferentes, enfim. Tudo isso vai concordar com essa ideia da relativização do conhecimento. A segunda coisa que eu vou comentar aqui é a noção de que o conteúdo não deve ser diretamente apresentado pelo professor. E que, em vez disso, ele tem que ser descoberto e construído sozinho pelo aluno. Isso é arduamente defendido por vários educadores que vão afirmar que o aprendizado será mais efetivo se o professor for apenas um auxiliar, um tutor, ao invés de uma pessoa que realmente ensina. Aliás, comentei sobre isso no vídeo sobre Paulo Freire, que também está aqui no canal. Esse movimento contra a aula expositiva não faz sentido. Todas as pesquisas que comparam a apresentação direta do conteúdo pelo professor com os métodos que deixam o aluno descobrir tudo isso sozinho, encontraram que a instrução direta é realmente bem mais efetiva. E isso faz todo sentido quando pensamos na natureza social do ser humano. Quando a gente nasce, nós estamos dentro de uma cultura. Tem certas normas, certos saberes que são transmitidos de geração para geração. Às vezes não só costumes, mas às vezes são questões de sobrevivência. Por exemplo, um bebê que nasce numa região litorânea, em uma comunidade que se alimenta principalmente de peixe, vai ter grandes vantagens se aprender a nadar. Afinal, isso pode ser útil em algum momento durante a vida desse bebê. Mas é evidente que a aprendizagem vai ser muito melhor se os cuidadores ou pessoas próximas mostrarem diretamente como nadar e em que lugar fazer isso. Porque, inclusive, ela corre sérios riscos
se ela tentar aprender a nadar sozinha. E o mesmo vale para inúmeras situações do nosso dia a dia. Aprender com os outros, além de diminuir as chances de erros, é uma aprendizagem muito mais rápida. Ou seja, nós, seres humanos, somos inclinados a aprender com os outros. E não temos motivo algum para supor que no contexto da escola, esse seria o método menos eficaz. Uma outra coisa que a pedagogia romântica prega é a falsa oposição entre memorizar e aprender. Várias pessoas reclamam da chamada decoreba por acharem que é uma repetição maçante, desestimulante, descontextualizada, mas elas não levam em conta que, em alguns momentos, vai ser preciso memorizar sim. Memorizar informações, por exemplo, como tabuada, como regras gramaticais, dentre outras coisas, diminuem a carga cognitiva que a gente tem que usar para realizar algumas atividades ou até mesmo para aprender outras coisas. Imagine se cada vez que o aluno encontrasse a conta 8 vezes 5, seja na escola ou no dia a dia, ele tivesse que realizar a conta, desenhar um monte de tracinho. Isso demandaria muito tempo, muito esforço, que poderia ser evitado caso ele despendesse um certo tempo memorizando essa informação. Sem falarmos das profissões que são impossíveis de serem exercidas, sem que haja em alguma medida essa tal dessa decoreba. Por exemplo, se durante uma cirurgia médica algo de imprevisto acontecer, não vai ser o melhor momento do médico buscar em qual livro, qual que é a estrutura danificada, em quais órgãos ela está interligada. A crítica que costuma ser feita é a seguinte: o aluno não deve memorizar, ele deve aprender. É lógico que o aluno tem que entender o princípio multiplicativo, ele tem que entender o porquê de 5 vezes 8 resultar em 40. Mas isso não significa que, por medo da repetição, medo da memorização, que ele vai ter que parar tudo para fazer essa conta toda vez que ele precisar dela. Imagina um aluno da engenharia. Por mais que exista uma calculadora, se ele não souber tabuada, ele vai impor a si mesmo uma carga cognitiva totalmente desnecessária. O aluno pode aprender o conceito da multiplicação, usá-lo quando for necessário. E ainda assim, memorizar a tabuada. Memorizar dados que serão relevantes para contas futuras. O mesmo com fórmula. Eu acho que esse pessoal que é contra a memorização nunca estudou exatas no nível superior. Como seria se toda a fórmula de integração, derivação, tivesse que ser demonstrada o tempo todo? É claro que vai ser importante entender os princípios por trás da derivação, da integração, mas sem algum nível de memorização, vai acabar surgindo algum tipo de sobrecarga cognitiva. Então, concluindo essa parte, todas as evidências mostram que memorizar apenas facilita o aprendizado. E privar o aprendiz disso é o mesmo que dificultar o desempenho dele em situações futuras, quando ele precisar revocar as informações no momento oportuno. E junto com essa crítica à decoreba, vem também a crítica a testes e avaliações. Sendo que, nesse caso, não são apenas os educadores, mas também os pais de alunos, que reclamam que as avaliações e tarefas para casa estão tomando tempo em que o aprendiz poderia estar fazendo outras coisas fora da escola. Ou até mesmo reclamam que os alunos não conseguem fazer atividades 100% sozinhos, que vão precisar de algum tipo de ajuda. E é claro que eu não estou dizendo que as crianças não devem ter horas de lazer, horas de descanso, ou até mesmo que às vezes esses estudantes acabam tendo uma carga de trabalhos e provas excessiva. O lazer é importante, tanto para a saúde mental, quanto indiretamente para o aprendizado. O que eu estou querendo dizer é que a prática de exercícios e avaliações permite o estudante compreender realmente o material que está sendo estudado e consolidar esse conhecimento. É lógico que podemos discutir a quantidade de deveres, a quantidade de avaliações e a forma como eles são apresentados. Mas ser contra exercício e prova não faz sentido. E não é incomum que os alunos se sintam muito ansiosos diante de um professor famoso por fazer provas difíceis demais. Fazer provas muito difíceis normalmente significa cobrar algo que é além do que foi apresentado numa sala de aula, algo mais difícil do que o exercício de fixação. Isso também não faz sentido nenhum. Prova não é para ferrar aluno. Não temos realmente evidências de que o aluno fará grandes inferências durante uma prova se ele não praticou algo muito aprofundado como o professor deseja. Ou seja, a gente pode questionar o nível de profundidade que está sendo cobrado na prova em relação ao que foi dado em sala de aula, em relação ao que foi feito no exercício de fixação. Mas não dá para negar que exercícios e testes têm um papel essencial no nosso aprendizado. E para fechar, vamos falar daquela que talvez é a mais famosa das ideias românticas sobre educação. A de que o ensino deve ser sempre divertido e sempre contextualizado. Quanto à questão de ser divertido,
Nós já falamos lá no episódio sobre motivação que, ao contrário da noção popular de que a principal função do cérebro é pensar, o que os estudos têm demonstrado é justamente o contrário. O que o cérebro faz é evitar pensar. Ele não quer trabalho. Raciocinar, manter o foco, são sinônimos de gastar energia. Algo que o cérebro não gosta de fazer. Claro, isso não quer dizer que o professor então tem que fazer a sua aula ser a coisa mais insuportável do mundo. Mas sim que eles devem auxiliar os alunos a manterem em mente os ganhos a longo prazo após o estudo. Porque esses ganhos a longo prazo possuem uma motivação mais forte do que o estudar propriamente dito. Por mais que seja agradável aprender num ambiente divertido, o professor que brinca demais em sala de aula, ele acaba correndo o risco de fazer uma aula de dinâmicas e não uma aula de conteúdo. É aquela aula de física em que a musiquinha é a parte principal da aula. Não, beleza, a musiquinha pode surgir, mas ela jamais pode ganhar protagonismo da aula. E agora sobre a questão de contextualizar o aprendizado para o estudante. Isso é algo praticamente impossível, já que o aluno vai para a escola justamente para lidar com coisas que não estão no seu dia a dia. Sem falar do fato de cada aluno ter uma realidade totalmente diferente. Então é difícil fazer uma aula que vai dar um contexto que é capaz de dialogar com todos os alunos. Claro, o professor não deve dizer que o objetivo da aula é só passar na prova, mas ele deve demonstrar que, embora a aplicação do conhecimento possa não ser imediata, ela vai vir em algum momento no futuro. Ou seja, aquele aluno que pergunta, mas por que eu estou estudando sobre vírus? É importante explicar para ele, no futuro, qual vai ser essa importância. Mas eu não preciso fazer esse conteúdo vírus e vacina estar 100% contextualizado na sala de aula. Ainda que, infelizmente, hoje seja mais fácil contextualizar isso. E agora chega aquela verdade inconveniente. Acreditar nessas diretrizes, dessa pedagogia romântica, gera frustração não só no aluno, mas também no professor. Porque aí o professor, que não consegue fazer uma aula super contextualizada, super divertida, que não consegue fazer os alunos aprenderem sem ensinar diretamente ou sem usar técnicas de memorização, esse professor vai se perguntar o que é de errado, porque eu não consigo ensinar. E até mesmo esses professores têm mais facilidade em tornar a aula divertida, e sim, tem professor que tem mais habilidade para isso. Eles correm o risco de tornar a aula só um oba-oba sem conteúdo nenhum. Aliás, é algo que a gente vê com frequência em certos cursinhos pré-vestibulares. Por outro lado, os alunos acabam se frustrando também, porque eles frequentam a aula, fazem o que o professor pede, mas não conseguem realmente aprender o conteúdo de verdade. É aquele aluno que foi ensinado que memorizar tabuada não serve para nada e lá na frente começa a ter dificuldade na interpretação de problemas envolvendo probabilidade. Não é culpa dos alunos. Não é culpa também dos professores. Como veremos durante todos os episódios dessa série, os educadores não agem com má intenção, mas ao ignorarem descobertas da psicologia cognitiva e ao se prenderem a conhecimentos ultrapassados, eles estão apenas fornecendo mais óleo para a máquina da pedagogia do fracasso. E aí, já conhecia esse mito aí da pedagogia romântica? Já comprou o livro dos professores? Pô, é um livro único. Em inglês não existe livro como esse, hein? Já pega no link da descrição e até a próxima.